Vocês ainda estão aí? Dá um sinal de vida então. Glória a Deus. Só preparar aqui a estação de trabalho. Você acredita que o Espírito Santo tem algo muito forte, muito sério a tratar com você essa noite? Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, conectados. Pastor Vando já fez essa interação legal, né? Muito bom fazer isso, porque nós temos uma parte da igreja aqui e uma parte da igreja em casa. Então, nós não vamos privilegiar quem está aqui. Nós também interagimos com aqueles que estão em casa e com os que estão aqui também, né? É bênção. Então cumprimento a todos aí com a graça e a paz de Jesus. Você que está na sua casa também, sinta-se abençoado, e a palavra de Deus falará, eu tenho certeza absoluta, com a sua vida, como já falou com a minha vida. Vou pedir que você feche os seus olhos por 30 segundos e eu vou orar. Pai, nesta hora que a tua palavra, Senhor, que é de extrema importância para nossa sobrevivência como igreja, estará sendo lida, explicada, falada e aplicada no nosso contexto diário, nós entregamos esse momento diante do Senhor Jesus. Não há aqui, Senhor, nenhuma intenção de que o homem apareça, o humano apareça, mas há aqui, com certeza, ó Pai amado, um mover produzido pela igreja, para que a glória seja do Senhor, hoje e sempre. E os nossos corações estão aqui hoje, desejosos, como terra, desejosa para receber esta semente agora, Pai. Que o Senhor venha e fale ao nosso coração, porque é isso que eu quero, que eu preciso, que a igreja, a tua noiva, Jesus, precisa e quer nessa hora. Eu coloco o Senhor diante de ti, esse momento todo especial, que esta palavra que é viva e eficaz, traga para nós tudo aquilo que nós precisamos saber hoje, a fim de sermos orientados, dirigidos, direcionados e colocados, Senhor Deus amado, de volta, se sairmos fora, no centro da tua vontade. Obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em 1 aos Coríntios, capítulo 11, no verso 17 até o 34. Hoje um culto de ceia, um culto para alguns mais especial do que outros, para outros não. Todos os cultos são especiais, porque nós nos reunimos aqui para adorar Jesus. Mas independente disso, tem um gostinho especial. Tem um gostinho diferente, né? E nós vamos ver porque que existe um gostinho especial nesta mesa que está posta aí diante de nós. Não é uma mera celebração social, não é uma mera celebração religiosa, onde a religião adestrou a cada um de nós para todo domingo ou todo último domingo, um domingo de cada mês, nós celebrarmos isso. Não, a celebração da ceia mostra que nós temos liberdade em Cristo Jesus, porque nós sabemos o significado e a representatividade desse momento. E se você ainda não está entendendo o que eu estou falando, no decorrer dessa palavra nós vamos entender. 1 aos Coríntios capítulo 11,
do verso 17 ao 34. O apóstolo Paulo está dando essa orientação. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós dissensões, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. De sorte que, quando vos ajuntais num só lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Agora Paulo declara propriamente a respeito do mandamento do Senhor em relação à ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto ao mais, as demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aleluia. O apóstolo Paulo, como pai da igreja em Corinto, ele estava doutrinando e ensinando aqui, nesse texto, sobre como participar da ceia do Senhor. Porque existiam aqui muitas práticas erradas e pecaminosas que não condiziam com o espírito do Evangelho, que não deveriam fazer parte de um povo que se diz redimido, lavado e convertido, e que vive uma espiritualidade saudável diante de Deus. Coríntios, a igreja de Coríntios, era uma igreja relativamente nova. Se a gente for ver pela história, era uma igreja que não tinha mais do que 5 anos de existência. Então muita coisa aqui ainda estava em transição. Talvez nós lendo o texto de Coríntios, a gente pode pensar que a igreja já tinha 15, 20, 30 anos. Não, era uma igreja relativamente nova. E sabe o contexto da cidade dessa igreja? Corinto era uma cidade pagã, que vivia debaixo de uma cultura grega. Sabe o que existia nesta cidade? Existia um templo
dedicado à deusa Afrodite e ao deus Eros. Era um templo onde existiam, pasmem vocês, isso é fora da nossa realidade, mas nessa época existia isso. Existiam 1000 prostitutas neste templo para praticar sexo com aqueles que chegassem ali com motivação religiosa. Olha o contexto da igreja de Coríntios. Corinto era esta cidade, uma cidade que vivia nessa cultura pagã. E Paulo, ele teve muito trabalho em relação a estas questões relacionadas à imoralidade desse povo. Tanto é que tem um texto que Paulo fala assim: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Porque muito dessa cultura que eram praticada por essas pessoas antes de se converterem, ainda existia nas atitudes, ainda existia nos conceitos dessas pessoas. Paulo, como pai dessa igreja, o pai espiritual, ele tinha um amor, um carinho tão grande por essa igreja, que ele orientava de uma certa forma veemente e muitas vezes com dureza. Por quê? Porque ele sabia de onde eles tinham saído, e Paulo tinha uma preocupação para que não voltassem àquela cultura suja, imoral que existia naquela cidade. Pensa você conviver com uma situação dessa e não poder estar ali presencialmente para orientar. A maioria das orientações de Paulo era por carta, e essa carta foi escrita mais ou menos nesta época de 4 a 5 anos de existência dessa igreja em Corinto. E na prática da ceia também existiam algumas circunstâncias e algumas situações, devido eles estarem com a mente ainda voltada às práticas pagãs, onde tinham orgias e muita bebedeira, muita comilança em dedicação àqueles cultos. Aqui também eles estavam praticando isso. Perceberam que durante a leitura do texto tem um verso que fala que eles não esperavam uns pelos outros. Isso estava errado. Uns se embriagavam, outros se empanturravam, e outros ficavam sem nada. E Paulo disse: quando vocês estão fazendo isso, vocês não estão comendo e participando da mesa do Senhor. Vocês estão tomando uma refeição social, e mesmo assim de maneira errada. Porque essa é uma refeição que envolve o corpo, a igreja, deveria todos participar igualmente. Então, Paulo traz a memória, Paulo traz o ensinamento para a igreja de Corinto, a fim de que eles possam encarar a participação da ceia de maneira correta. E hoje eu quero trazer aqui para os irmãos, já contextualizando sobre quem eram os coríntios, o que Paulo estava querendo dizer com esse texto, quando ele ministrou, enviou essa carta. Eu quero trazer para os irmãos aqui algumas lições que nós aprendemos diante desta mesa, a ceia do Senhor. A ceia foi instituída por Cristo na Páscoa, quando este estava na presença dos seus discípulos. Jesus participou a sua última Páscoa, quando ele instituiu a ceia. A celebração da Páscoa, como todos nós sabemos, era para relembrar a libertação do povo de Deus do Egito. E esta então seria a última Páscoa que Jesus participaria com seus discípulos, pois nessa mesma noite ele seria traído por Judas. Então a primeira lição que eu consigo extrair desse texto para nós, para que a nossa consciência mude,
não participe mecanicamente, rotineiramente mais da ceia, mas nós saibamos o porquê nós participamos da ceia, para que isso nos alimente, para que isso nos posicione e fundamente mais ainda a nossa fé em Cristo Jesus, porque é isso que nós buscamos, fundamentação da nossa fé, alicerce da nossa fé, robustecimento da nossa fé, é isso que nós buscamos. Então Paulo vai dizer, a ceia é do Senhor, a primeira lição, a ceia é do Senhor, não é nossa, não é para satisfazer algo em nós, não é para efetuar uma limpeza de pecados que nós temos cometido. Pecado, para ser perdoado, tem que ter arrependimento e tem que ter abandono da prática do pecado. Não é o pedacinho do pão e o cálice que vai fazer com que o seu pecado seja perdoado. Não, mude esse conceito se é assim você pensava. A ceia, primeira lição, a ceia é do Senhor. Devemos lembrar da sua morte e fazer isso em memória dele, porque foi por causa dele que hoje nós podemos ter paz com Deus. Primeira lição, a ceia é do Senhor, não tua. Por isso a palavra diz, para que nós não participemos de maneira indigna, ou seja, de maneira inconsciente. Nós temos que saber que esta ceia é do Senhor. Essa consciência nós temos que ter, para que a maneira digna se faça em nós, a fim de que participemos desta celebração, desse momento. Eu disse e repito, não se trata de uma celebração social, pelo fato de ser do Senhor, já nos alerta que existe aqui uma representatividade espiritual. Segunda lição, a ceia é a expressão da nossa gratidão ao Senhor. A ceia é a expressão da nossa gratidão ao Senhor. A segunda lição, Paulo disse, eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor, que Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu o pão. Então eu vejo que esse ato traz esta lição para nós, é uma expressão da nossa gratidão ao Senhor. Gratidão por quê? Eu só posso ter uma noção profunda da minha gratidão ao Senhor, se eu tiver uma noção profunda da minha condenação. Se não, não. Você já imaginou onde estaríamos nós se Jesus não estivesse ido para a cruz, pago o resgate pelos nossos pecados? Você já imaginou? Então imagine, a condenação lhe caberia bem, e a mim também. Então eu só posso ter uma noção profunda da minha gratidão, se eu tiver uma noção profunda da minha condenação. Se não, não. Esse momento é um momento lindo que nós vivemos na presença do Senhor. Se nós não tivéssemos recebido desta graça, onde estaríamos nós? Então saia daqui hoje, tendo a noção profunda, enraizada, do que significa tomar a ceia com gratidão no coração. Por quê? Porque se isso não estivesse acontecendo, todos nós estaríamos destinados ao inferno. É forte isso. É forte isso. A segunda lição então é essa, é a expressão da nossa gratidão. Terceira lição que a ceia nos traz, é a mesa da comunhão.
é a ceia da comunhão. Jesus partiu o pão e compartilhou. E Paulo então exortou aos coríntios que a mesa que eles estavam comendo não era do Senhor. Por quê? Porque havia individualismo e egoísmo. Quando o nosso individualismo e o nosso egoísmo é externado em qualquer circunstância, no contexto de igreja, no contexto de família, no contexto social, isso prova que nós não estamos entendendo que a ceia é a mesa da comunhão. Não dê vazão ao seu individualismo e ao seu egoísmo. Liberte-se disso e comece a compartilhar a comunhão do corpo e a comunhão do sangue. Se esforce para isso. Não é algo que vai acontecer de maneira natural. Não é algo que vai acontecer de maneira num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Se esforce para comungar, para compartilhar com o seu próximo, até que isso seja tão natural para você, que as pessoas imediatamente verão em você as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Eita, eu não preciso anunciar que eu sou crente, eu não preciso falar que eu sou cristão. As minhas atitudes, os meus atos devem refletir isso. Esta é a mesa da comunhão, é a mesa do compartilhar, não do individualismo e nem do egoísmo. Passe uma borracha sobre a sua vida hoje, antes de dormir. Nesse momento que você está ouvindo a palavra, já vá refletindo sobre isso. Em que áreas você precisa mudar? Seguindo, quarta lição apresentada pela ceia a nós essa noite, é a ceia da consciência do autoexame. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma desse pão. É a ceia da consciência do autoexame. Nós não podemos perder a referência de quem somos. Nós não podemos perder a nossa identidade. A reflexão vai trazer sobre você proteção de uma condenação iminente. Preguei aqui uns tempos atrás sobre isso. Reflexão para proteção, usando o texto de Josué, onde ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a ceia da consciência do autoexame. À medida que eu vou pregando, eu vou falando, você já comece a se autoexaminar, pontos da sua vida, falhas da sua vida, que precisam ser corrigidas. A Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados. Mas não é um autoexame superficial, uma passada de olho, uma passada de borracha. É um autoexame que pega desde os pés até o alto da sua cabeça, onde você vai analisar todo o contexto de vida que você está envolvido, a fim de que esse autoexame te traga respostas para que você possa melhorar, crescer, avançar e entender que a tua consciência é que foi transformada. Você não foi adestrado aqui, você teve a sua consciência transformada.
quem adestra é a religião, mas o Evangelho traz uma consciência transformada por Cristo Jesus. Oh! Aleluia! Aleluia! Não tem ninguém aqui adestrado, que você fala deita, deita, senta, senta, balança o rabinho, não! Oh! Nós tivemos a nossa consciência transformada, o nosso sistema operacional foi mudado, porque antes tínhamos o sistema operacional da natureza adâmica, natureza carnal, terrena, mas agora não. O Evangelho, a lavagem, através da água, do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos, de uma certa maneira, Jesus disse, você está adestrado pela religião, importa você nascer de novo, Nicodemos, importa você nascer da água e do Espírito, é isso que o Evangelho faz, uma transformação de consciência, onde esse momento aqui para nós significa muito mais do que tem significado até hoje. Quando vocês, obreiros e irmãs, estiverem preparando esse momento, prepare esse momento debaixo de consagração, prepare esse momento debaixo de uma direção do Espírito Santo. Há uma representatividade aqui muito profunda. Cada elemento colocado, cada cálice colocado, que venha a ter a conotação de algo transformador em nossa vida, porque aqui está representado o corpo e o sangue de Jesus. Consciência transformada é a ceia da consciência e do autoexame. E por último, o último ponto desta lição é a ceia da esperança. Ele diz aqui, anuncie a minha morte através desse ato, até que eu venha. O que ele está dizendo é um anúncio da morte, mas também é um anúncio do retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o anúncio do retorno, até que eu venha, anuncie a minha morte. Hoje nós participamos desta mesa aqui, mas um dia nós vamos celebrar num outro tipo de mesa. Quem sabe Jesus numa ponta, quem sabe os 12 na outra, os 12 apóstolos, as 12 tribos representadas. Quem sabe quem estará na mesa? Eu, você, todos nós. Anuncie a minha morte, porque é a ceia da esperança. Eu não vos deixei órfãos, eu enviei o Espírito Santo, Consolador, para que esteja para sempre com vocês. E um dia, não sei como será a transição, mas um dia o Espírito Santo entregará a noiva, sem mácula e sem ruga ao noivo. Eu não sei qual será o teor do diálogo entre o Espírito Santo e Jesus. Eu não sei o que o Espírito Santo dirá, mas uma coisa eu sei: a alegria desse momento será indizível, será memorável. A alegria desse momento da reunião da noiva com o noivo, a fim de celebrar as bodas do Cordeiro, será, profundamente tocante. Meu Deus, não sei se lá nós vamos explodir o falar em línguas, vamos sair girando no manto,
Vamos entregar pizza, né, Ana? Não sei o que nós vamos fazer quando esse momento chegar, mas creia que essa é uma das lições mais importantes para essa noite. É a ceia da esperança. Esse dia vai chegar, e então nós nos reuniremos com Ele para celebrar as bodas do Cordeiro. Hoje ainda nós celebramos esta ceia, mas um dia nós vamos celebrar lá as bodas de casamento. E Jesus fez uma promessa. Jesus não toma mais vinho até que esse dia se cumpra, né, Ana? Jesus disse: eu não tomarei mais do fruto da vide até que o beba novamente na celebração das bodas do Cordeiro. Ah, Jesus, será um vinho diferente, tenho certeza. Não será um vinho com gosto da terra, não será um vinho com gosto de uvas pisadas por homens ou processadas em máquinas hoje, mas será um vinho tirado diretamente do estoque celestial. Oh, Jesus! Eu não sou um apreciador de vinhos, nem consigo, não tenho paladar para isso, mas eu tenho certeza que se alguém chegar lá como um apreciador de vinhos e conseguir tomar aquele vinho, ele vai falar assim: meu Deus, Jesus, o Senhor guardou o melhor vinho para o final da festa. Como foi falado para o mestre Sala falou para Jesus: o melhor vinho está guardado para o final desta festa no céu. E não será uma festa de um dia, 2, 3, 4 dias. Será uma festa com uma durabilidade eterna. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Nós já vamos celebrar a ceia, mas eu quero dizer para você, querido, que a tua percepção a respeito deste ato venha mudar essa noite. Que a tua consciência a respeito deste ato venha mudar, porque aqui está a ceia do Senhor, porque aqui está uma ceia que expressa a nossa gratidão a Ele, porque aqui está a ceia da comunhão, porque aqui está a ceia da consciência do autoexame, e porque aqui está colocada a ceia da esperança. Oh, aleluia. Eu quero fazer um convite para você que está aqui essa noite, e também quero fazer um convite para você que está aí na sua casa, ouvindo essa palavra e recebendo desta palavra. Se há em você um vazio tão grande de Deus, é porque algo precisa ser transicionado em você. Está aparecendo um número aí na sua tela. Nós pedimos que você entre em contato com esse número. Mensagem do WhatsApp, SMS, ligue mais tarde nesse número. Não sei o que você vai fazer, mas se você foi tocado por esta palavra e quer fazer parte da ceia que nós vamos celebrar no céu, envie uma mensagem para esse número. E você que está aqui no templo, se essa palavra tocou no teu coração, e se você não tem ainda um compromisso com Jesus, você entrou aqui trazido, convidado, viu a igreja aberta e conseguiu entrar, não sei em que situação você está recebendo essa palavra, o seu coração se encontra, mas que você dê um sinal com a sua mão, se você quer uma oração para entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele. Dê um sinal com a sua mão se você está aqui nesta situação e nesta circunstância. Uma coisa
é nós encontrarmos uma personalidade no mundo material, natural nosso. Ah, aquele fulano é aquele que encontrou o ciclano, é aquele que encontrou, é aquele que tem uma carta de fulano, é aquele que ganhou um beijo, que ganhou um abraço, não sei. Outra coisa é você se render a Jesus. Está tendo aí uma brincadeirinha no Facebook. E se perguntasse para você sobre o Edson, o que você diria dele, né? Quantos já viram essa brincadeirinha? Agora eu vou perguntar para você. E se perguntassem para você de Jesus, o que você diria dele? E se falassem assim, e Jesus? Quem é Jesus para você? O que você diria dele? Se você está aqui e não tem condição de que Ele é o teu Senhor, de falar de que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, você precisa estar aqui à frente para receber essa oração. Se você está aqui e quer essa oração para entregar de fato a tua vida para Jesus, pode vir aqui, mediante esse cântico que está sendo entoado. Se você vier aqui à frente, eu vou orar com você. Vou pegar o seu nome, vamos orar e te acompanhar. Fique à vontade, o convite foi lançado. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Evangelista Edson. Você pode declarar na igreja? Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Evangelista Hannah, ministrando a ceia do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Que palavra, irmãos. Não necessitarei mais de explicar nada sobre o que é ceiar. Depois de uma mensagem dessa, profunda, reflexiva, que Deus usou o seu servo para ministrar ao nosso coração. A ceia é um ato de culto a Deus, em forma de uma refeição cerimonial. Mas o que nós estamos fazendo aqui é cultuar a Deus, adorar a Deus, agradecer ao Senhor, porque estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos distantes, mas fomos reconciliados. Estávamos debaixo do juízo, mas fomos justificados na obra de Cristo. Éramos ovelhas desgarradas, mas agora estamos no aprisco do Senhor. O nosso nome está rolado nos céus, no livro da vida e do Cordeiro. Estávamos presos pelo poder operante do pecado, escravos. Mas agora o Filho nos libertou. E somos livres em Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é ceiar, em memória, como foi pregado aqui. Que mensagem profunda. Que mensagem excelente. Porque é a palavra de Deus que é viva e eficaz. E agora, quero já convidar os gansos para se posicionarem aqui para esse momento da ceia. Você pode se assentar.
Só quero dar apenas aqui uma orientação. Quem é que pode ceiar, pastor Hannah? Todo aquele